Destaque da semana, a semana está terminando com a intensificação da guerra do governo em relação às Big Techs, aquelas grandes empresas que são responsáveis pelas plataformas de mídias sociais, em especial o Google e também o Telegram, porque as duas empresas, nos últimos dias, acabaram se posicionando contrárias ao projeto de lei das fake news, que acaba responsabilizando essas empresas pelo conteúdo postado pelos seus usuários, seja esse conteúdo uma desinformação, uma fake news ou ainda um discurso de ódio que pode acabar provocando ataques a escolas, como a gente viu recentemente em São Paulo, em Santa Catarina e em outras regiões do Brasil. Então o governo está fechando o cerco contra essas empresas, inclusive a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal já está pedindo também que sejam investigados os diretores dessa empresa e que eles sejam ouvidos. E também nesta semana, a Senacom, a Secretaria Nacional de Comunicação vinculada ao Ministério da Justiça, acabou então apontando que o consumidor teria sido lesado em relação a práticas dessas empresas, principalmente no que diz respeito à política de privacidade, a política de uso e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o nosso convidado especial de hoje, que é o doutor Alexander Coelho, advogado especializado em Direito Digital. Doutor Alexander, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu gostaria que o senhor destacasse, então, em relação ao posicionamento do governo frente a essas Big Techs. O governo tem o direito realmente de fechar o cerco contra essas empresas depois que elas acabaram se posicionando contra o PL das fake news, ou essas empresas têm algum direito de fazer esse tipo de posicionamento? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, agradeço aqui a oportunidade, estou à disposição. Olha, o que a gente percebe, assim, é que não tem uma discordância quanto à necessidade da legislação, né? Uma legislação que seja capaz de combater a disseminação de informações falsas, um discurso de ódio, incitação à violência, discriminação. O que ocorre é a forma como essa legislação está sendo feita, né? A pressa imputada pelo governo em acelerar a aprovação de uma legislação ainda que não recebeu todos os estudos necessários que deveriam ser feitos. Ela está sendo colocada fora de um contexto e necessitaria de mais tempo para a gente poder observar todos os pontos, trazer para esse debate profissionais qualificados, especializados em direito digital, em tecnologia, outros atores aí do meio social, ser discutido com mais segurança, trazer mais maturidade para a legislação, para esse projeto de lei. Doutor Alexander, nessa semana, como a gente já destacou inclusive, né, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, acabou apontando então problemas em relação à relação de consumo entre os usuários dessas plataformas e também as Big Techs, né, porque teriam sido violados ali dados pessoais, teria sido violada ali toda a política de uso dessas empresas, né? O senhor vê esse tipo de violação, tal qual como aponta a Senacom, principalmente no âmbito da divulgação contrária ao projeto de lei das fake news ou não? Não, o que eu vejo é assim, existe um fundamento legal, né, o direito constitucional da liberdade de expressão, né? Isso não pode ser suprimido. O que a gente percebe é um equívoco aí por parte do governo nessa aceleração realmente da tramitação do projeto de lei. O que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, uma briga aí, né, política para acelerar essa aprovação, sendo que esse projeto de lei ele infere em alguns pontos a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ele cria aí uma entidade que vai determinar o que é fake news ou não, né? E isso pode trazer uma insegurança jurídica muito grande, né? Colocando em risco aí uma garantia do direito fundamental à proteção de dados
no ambiente digital, assim como a própria liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento. E aí, doutor Alexander, o senhor vê como necessária também, necessário esse prazo para que Google e Telegram, especialmente essas duas empresas que acabaram se posicionando contra a medida das fake news, que elas se manifestem também, elas têm o que manifestar ou elas teriam o direito, de fato, de fazer esse tipo de declaração contrária a um projeto de lei e, de alguma forma, induzir os seus usuários ali a pressionar os parlamentares contra essa medida? Como eu disse, né, o direito à liberdade de expressão, ao pensamento, ele é livre. Tanto para pessoa física, para pessoa jurídica, elas têm esse direito de se manifestar. Isso não pode ser suprimido, né? O grande ponto aí, realmente, é que esse projeto de lei tenha mais tempo para ser observado todos esses pontos que geram uma insegurança jurídica, né? Isso vai suprimir, inclusive, investimentos de empresas na área de tecnologia, por não ter essa segurança jurídica e por ter o conflito entre esse projeto de lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já tem uma autoridade constituída para fazer a fiscalização da proteção de dados, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e isso gera realmente uma insegurança jurídica muito grande. E isso não é bom para o mercado, não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. Doutor Alexander, a gente vê que esse tipo de regulamentação das redes sociais, até no sentido de responsabilizar as plataformas também pelo conteúdo que é postado pelos seus usuários, já houve uma movimentação semelhante em países da Europa, também nos Estados Unidos. O senhor falou que aqui no Brasil essa regulamentação está sendo um pouco atropelada por parte, especialmente do governo federal, que é o maior interessado e que inclusive acabou adiando a votação do PL das fake news quando viu que tinha a possibilidade de que esse projeto não fosse aprovado na Câmara dos Deputados. Como é que ele deveria tramitar e como é que ele deveria ser também para a gente garantir a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, garantir com que as plataformas digitais não fossem palco ali para o cometimento de crimes? Sim, eu acho que vale a gente lembrar aqui, recentemente a gente teve o caso do Telegram. O atual arcabouço jurídico, né, o Marco Civil da Internet, ele deu condições para o governo suspender o Telegram. Também teve recentemente o caso do Twitter. Então, assim, o atual arcabouço jurídico ele dá condições para o Poder Judiciário intervir, né, e entrar com as medidas necessárias para acabar com fake news, para acabar com disseminação do ódio. Então, esse projeto de lei ele precisaria ter mais tempo para ser maturado. Tem umas zonas cinzentas, né, principalmente com relação a essa entidade, que esse termo entidade fiscalizadora foi suprimido e colocaram apenas um termo chamado regulamentação, né? Na verdade, vai ser um braço do executivo aí com uma vasta lista de atribuições que vão desde definição dos mínimos requisitos de relatório de avaliação até aplicações de sanções em desfavor dos provedores. Então, assim, isso dá um nível de autonomia grande que gera um conflito com a atual legislação, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que já tem essa autoridade nacional constituída, a NPD, e o mundo ideal, né, que é difícil de imaginar, mas que se tivesse mais tempo, os outros países na Europa, que já têm uma legislação sobre esse tema, foi um debate longo, né, não foi uma coisa rápida, realmente todas as partes foram envolvidas e teve um estudo técnico muito forte. O que falta aqui realmente é um estudo técnico mais aprofundado para essa regulamentação. Tá ok, doutor Alexander Coelho, advogado especializado em direito digital e proteção de dados.
sócio do escritório Godke Advogados. Está certo, doutor Alexander? Tudo correto? Tem alguma correção a fazer? Não, era só isso. Eu fico à disposição para uma próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado mais uma vez pela participação. Um abraço, bom dia, bom trabalho para o senhor.